Começamos, então, esse bate-papo, por enquanto eu e a Val, se mais alguém aparecer dos apoiadores do canal, o grupo que se formar. Hoje a gente vai comentar mais uma peça do Dias Gomes, agora O Berço do Herói. Já comentamos outras duas obras aqui do Dias Gomes, O Pagador de Promessas, que virou filme, depois virou série, O Bem Amado, que virou a novela, e agora o Dias Gomes com O Berço do Herói, que é uma outra novela ainda mais importante, Roque Santeiro. Então é bom esclarecer, né? Porque não vem Roque Santeiro no título, até porque aqui nós não temos um santeiro, nós temos um outro personagem. Val, nós já estávamos aqui em off falando sobre a peça, quanto havíamos gostado, o quanto a peça é incisiva, mas para começar então aqui nesse debate mais gravado, eu gostaria de começar pontuando bem no início mesmo da peça, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não estava esperando, e que eu acho que faz com que a peça tenha ecos assim mais universais do que a simples situação política do Brasil, a qual ela está muito ligada, que é aquela questão do coro no começo da peça, falando sobre a bomba atômica, falando sobre um mundo em que já não faz muito sentido falar em heróis, já não faz muito sentido falar em deuses, porque no fundo basta um botão para ir tudo pelos ares. O Deus virou o Deus botão. Eu achei aquilo bem forte, assim, muito inesperado para essa peça, no meu ponto de vista, e eu acho que dá um tom diferente à peça como um todo. O que você achou desse trecho? Ou ele passou mais despercebido? Não, eu quando cheguei nessa parte do botão também parei para pensar. Eu não sei se você lembra que tem um filme bem antigo que estoura a bomba, né? E tem imagens muito fortes assim. E eu vi quando era pequena. Então, quando fala do botão, veio aquelas imagens na hora, assim, e deu uma tristeza imaginar que no final das contas é isso mesmo, né? A gente tá por um botão. Se alguém apertar esse botão, mesmo estando longe, vai nos atingir, vai ser horrível, uma catástrofe. É como assim, se ele colocasse em perspectiva. Tá, eu estou falando aqui desse problema do Cabo Jorge, eu estou falando aqui da situação política brasileira, o que é um herói nacional, a farsa que existe em torno disso. Mas no final nada disso está valendo muito a pena, né? Porque, ao fim e ao cabo, tudo isso pode ser interrompido, toda essa discussão, qualquer coisa aonde ela possa levar, por um botão. Acho que esse é um pouco de tom da peça, né? Assim, ela tem pretensões políticas, mas também tendo em vista que essa política pode simplesmente ser colocada abaixo por uma explosão. É como se os problemas que a gente tem não chegam a ser tão reais quanto um problema muito maior, né? Que acaba sobrepondo todos os outros. E que simplesmente pode dar um fim rápido, né? Eu sinto que, assim, lógico, entre a bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, no final dos anos 40, né, no final da Segunda Guerra, segunda metade dos anos 40 indo para os 50. E os anos 80, essa questão nuclear, ela era muito mais viva no imaginário das pessoas, e com isso nas artes, né, em livros, peças, músicas, e que depois, eu acho isso dos anos 90 para cá, se perdeu um pouco, né? Como se a gente não tivesse mais esse problema. Ela não pensa mais nisso, né? Parece que, não sei, talvez por conta do final da Guerra Fria, é como se as pessoas entendessem que não houvesse tanto esse risco como havia antes, né? Em que tinha duas potências em embate. Mas eu acho assim que para nós que lemos bastante, gostamos de literatura, tem muita literatura sobre isso para ser resgatada, para ser lida, que hoje não circula mais. Eu nunca fiz uma pesquisa, mas por um encontro ou outro, esse livro é um exemplo, eu sinto que existe toda uma série de livros que não estão sendo lidos, porque são dessa época. E tem até aquele filme, né, que saiu agora. O Oppenheimer ajudou a dar uma reavivada nesse imaginário, né? Eu não vi. Não. Não. É bem bacana, é um filme muito bom. E tem uma biografia na qual ele foi baseado, eu comprei, não li ainda, mas tenho vontade de ler.
Eu Uma acho que eu, biografia premiada até. acho que eu prefiro ver o filme e não ler a biografia, porque ela é bem grandinha também, É né? bem, não, dá para ver o filme tranquilamente, Mas eu tranquilamente. não sei se não deixa a gente meio deprimido também, né? Ver uma coisa assim, ler. O filme fica mas ele tem como ele tem um contorno meio pessoal, assim, também da história do próprio Oppenheimer. Lógico, a gente é levado a pensar na gravidade daquilo, mas acaba também se distraindo um pouco com as O questões foco é mais ele, pessoais dele, né? Então, assim. eu acho que nesse sentido se torna menos pesado. Mas então começa nesse tom. E logo depois a gente é levado, né, a uma contextualização do que aconteceu ali. Uma outra coisa que eu não tinha muita noção, eu sabia que a peça ia se referir a um soldado, mas eu não sabia que ela tinha uma ligação tão estreita com o fato histórico determinado é, da Força Expedicionária Brasileira que atuou na Segunda Guerra Mundial e de todos os mitos, histórias que foram contadas a respeito dela. Então, eu sabia que era uma coisa assim, ligada a exército e heroísmo, a guerra. Mas não que mais nesse ponto também que o Dias Gomes fizesse uma ligação histórica tão direta, assim. Ele está se referindo a um episódio, também está fazendo comentários sobre ele, né? É que no livro ele puxa mais justamente para a guerra, né? É. Na novela já não é isso também, né? Já é diferente. Ele tem um grupo de cangaceiros, alguma coisa assim, que invade a igreja e rouba uns adereços da igreja muito famosos e muito amado pelo padre e que tem um valor muito grande. Ah, E aí ele some, né? Ele é dado como morto porque seria ele que foi caçar esses cangaceiros e foi atrás. entendi. Isso da novela eu não me recordava. Eu fiquei pensando, E como que ele morre? Né? Eu sei que ele era um santeiro em vez de um isso, soldado. exato. E aí ele vai atrás desse grupo e ele é morto e o corpo some, mais ou menos isso que eu tenho de memória. Só que na verdade foi ele que roubou as peças de ouro da igreja. E Ah, aí ele foge. É por isso. De santo ele não tem entendi. nada. Olha só, isso eu não me E recordava aí, realmente na aí eles novela. criam na cidade esse santo protetor que deu a vida pelas peças da igreja, tentando salvar a cidade dos cangaceiros. Entende? Olha, É toda interessante. uma. A mentira começa ali. É, E aqui, ele tem a namorada, e aí ele foge, deixa tudo e vai embora. E aí o povo que se vire com isso, né? E aí eles criam o santo. olha, olha quem está chegando, peraí. Denise, cadê? Olha, que surpresa Quem não viu? boa! Gente, eu tinha outro encontro de leitura, mas acabou cedo. Ai, que bom, Ah, providencial. Estávamos aqui, eu e a Val, começando o nosso bate-papo, porque as outras duas colegas que falaram que viriam não vieram. Mas enfim, estávamos num bate-papo porque coisa não falta para falar sobre a peça. Mas que bom que você chegou. ah, Acabamos de começar. só que eu não li, gente. Eu vim, tipo, para participar só mesmo. Ótimo, ótimo. Não, mas acho que você vai ter coisa para falar porque tem relação com a novela. A novela é meio conhecida de todo Ah, é? mundo. Você lembra um pouco da novela? Eu lembro um pouco. Então, a Val estava aqui falando, a gente está bem no começo da discussão. A Val estava aqui falando sobre as diferenças entre a peça e a novela, principalmente no ponto fundamental, de que na peça ele é um soldado que supostamente, como parte da Força Expedicionária Brasileira na Itália na Segunda Guerra Mundial, teria dado a vida para lutar contra os nazistas. Mas, na verdade, havia desertado covardemente, inclusive matado um camponês para pegar suas roupas e fugir. Ao passo que na novela, esse mesmo personagem, ele é o santeiro, né? Ele é alguém do local que faz santos, e que quando há um ataque do cangaço na cidade, ele teria defendido as peças de valor da igreja contra o roubo desses cangaceiros. Mas, na verdade, ele fazia parte dessa articulação e ajudou a promover o roubo. Então, assim, o mito
era totalmente infundado, né? Ele, na Sim. verdade, era um vilão e não um herói. Hum. E aí eu estava falando antes para a Val o quanto me surpreendeu que na peça o Dias Gomes é muito enfático aqui, ele é muito ousado, mais ousado até que nas outras peças. E eu sabia que existia essa questão do herói, do soldado, que a questão toda envolvia a guerra, mas eu não sabia que ele fazia uma crítica direta ao mito, às histórias que foram contadas em torno da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a peça já é cheia de polêmicas por si só, e ele acrescenta mais uma se referindo diretamente a um episódio que serviu ao Exército para uma certa propaganda, mas que ele também contesta quanto à veracidade histórica. E Val, falando aqui, né, vamos falando aqui, e a Denise vai pontuando, Denise, sinta-se à vontade para fazer as suas considerações. Então, assim, primeiro foi a surpresa do coro, falando sobre a bomba atômica. Outra coisa, quando você for ler o livro, Denise, você vai se surpreender, uma coisa que eu não esperava, um tom, assim, daquela Guerra Fria, em que a ameaça atômica era iminente. Isso está bem presente aqui no começo do livro. Só desculpa te interromper. Se passa quando exatamente? Tem essa... Eu acho que a referência é que ela se passaria em 1955, anos 50. Tá. Ela foi escrita em 1963 para ser encenada em 65, mas acabou sendo só encenada nos anos 80. Por conta ela da foi censura. escrita na época da ditadura. Ela isso No começo, que é interessante, né, Val? Ela acaba percorrendo todo o arco da ditadura. Exato. Ela é escrita às vésperas da ditadura, porque ela é escrita em 63 e a ditadura é de 64. Mas para ser encenada em 65. Então, em 65 que ela enfrenta o problema da censura. Aí, em 75, existe uma primeira tentativa de fazê-la uma novela que enfrenta novamente a censura, e ela só vai conseguir reaparecer como novela, que é exibida e é a novela de maior audiência, e peça encenada em 85, salvo engano, mas já anos 80, já naquele momento em que o processo de redemocratização começava. Então, o curso da própria peça, né, as vicissitudes da peça, tem muito a ver com a história do país nessas 2 décadas. São 10 anos de censura do livro, não, 20 anos, 20. E depois 10 da novela. 10 da novela. E eu estava dando uma espiada, inclusive, aqui naquele livro da Companhia das Letras, que fala só sobre essa censura, e parece que uma das teses é a de que o aparato de censura do qual a ditadura militar se valia era um aparato de censura já existente desde a época do Getúlio Vargas, que nunca deixou de existir propriamente. E eu achei isso muito interessante, porque ao lermos a biografia do Nelson Rodrigues, a gente se depara justamente com isso, porque o Nelson Rodrigues é censurado desde lá do Estado Novo, desde os anos 40. Então, já existia uma censura, né? Censura não é uma completa novidade da ditadura, ela ganha outras proporções, mas já existia um aparato e várias peças não conseguiam ir para frente por conta disso. Então, assim, a gente tem esse início, né, que tem um tom bem épico mesmo, com a referência à bomba atômica, que ajuda a deslocar um pouco a narrativa até para tons mais universais. E eu achei interessante também, Val, que assim, a gente tem um começo em que é exposta a cidade se beneficiando desse herói, desse mito, e não demora muito para ele, o Cabo Jorge, retornar. Não sei, você tinha a expectativa de que dentro da sequência da peça fosse demorar mais? Não, porque eu sabia que o personagem principal é que dava o começo, né? Tanto na novela quanto... Eu já esperava por causa da novela, porque a novela também começa com ele chegando na cidade. Então, não tem, assim, uma expectativa, esperando que alguma coisa aconteça, que traga ele, não. Ele simplesmente aparece. Eu me lembro até da primeira cena da novela, ele caminhando no meio daquelas barraquinhas e se estranhando com
com as medalhas, com as coisas, falando do santo que ele é, né? E ele achando aquilo estranho, mas é assim o começo da novela. Então eu imaginava que o livro seria também. É, Nessa parte ele é parecido, ele aparece do nada na cidade. entendi. É, porque Eu não só não demora. me, eu acho que na novela com quem ele fala primeiro é com o padre, porque ele volta para devolver as relíquias. Ah, É por isso que ele volta para a cidade. Ele quer se redimir e devolver à igreja aquilo que ele roubou. olha, e ainda tem esse tom, né, de uma tentativa de redenção que provavelmente vai ser Sim. obstada, né, por outros interesses. E aí ele se depara com uma história sobre ele que não é real. Inclusive na novela tem o pai dele, né? Não sei se vocês vão lembrar. O Beato Salu, Esse, aham. E ele volta para uma cidade que é diferente e que se tornou o berço do herói, né? o berço do herói. Não, é muito legal ver o como eles se apropriaram desse mito e o quanto, de fato, a cidade desenvolveu. Teve um lado positivo. É louco de se pensar, é todo cheio de equívocos no meio do caminho, mas houve um progresso, né? Ah, a cidade cresceu, né? A cidade cresceu, existe emprego, existe renda, impostos são coletados. E assim, aí também entra o outro lado que é muito interessante, né? Do que eles consideram o progresso. Que é essa ideia de que o progresso ele não vem limpinho, em nenhuma circunstância. Tanto é assim que um dos grandes sinalizadores do progresso na cidade é a existência do prostíbulo da Matilde. O prostíbulo da Matilde tá lá, é um mal, eles até podem reconhecer que é um mal, mas significa que outras coisas boas estão acontecendo. Movimenta a economia. Exatamente. Movimenta. Isso se fala na peça. E eu não me recordo, Denise e Val, se isso está na novela, mas existiu um arranjo feito aqui pelo Major, esqueço sempre o nome dele, o que seria o Senhorzinho Malta, né? A gente tem que sempre ficar... Major Chico Manga. Existe um acordo do Major Chico Manga aqui com o prefeito e o vigário, que no fim das contas é como se as prostitutas, a Matilde, ela pagasse uma propina para o padre. Ela ajuda a igreja, em troca de poder funcionar, ela ajuda a igreja com donativos todo mês. E não sei se você lembra no livro, que acho que é o senhorzinho, o major, né, que chama ele. Isso. É o major que diz para ela, faça elas pagarem um valor para o padre para dar uma acalmada nele. E assim, o padre, ele fala, olha, eu não posso recusar donativos para a igreja, porque, enfim, mas eu continuo perseguindo as gurias. E que ele continua, porque de fato ele não para de perseguir elas, né? Nenhum momento. Aquela hipocrisia clerical, né, gente, de sempre, né? Que também, quem vai frequentar o tal do prostíbulo, imagino, né? Que são os respeitáveis, né? Varões da cidade. Exatamente. Casado com as beatas que vão lá na igreja também, né? Exatamente. E assim, mas o que é legal, aí eu penso, gente, como o Dias Gomes foi inventivo e ousado, porque é uma espécie de lavagem de dinheiro espiritual. Sim, é horroroso. Mas aí é como se eles pensassem assim, olha, não dá para romper completamente com o diabo, né? Mas a gente vai pagar sempre um tributo a Deus para ficar uma situação minimamente equilibrada. Olha, eu não vou fazer essa leitura aqui, porque eu até estou pensando nisso agora. Mas pensa na atualidade, quantas situações parecidas com essa não devem estar acontecendo nessa mistura de religião com política atual? E na psique dessas pessoas mesmo, pensando assim, olha, eu estou fazendo aqui lavagem de dinheiro às vezes, metido com tráfico, com coisa errada, mas as obras de caridade também estão sendo financiadas. Então, assim, se tem uma coisa boa sendo feita, pode ser que o mal passe despercebido. Um meio a meio, né? Um meio a meio. E assim, aí tem outras coisas, né? Tem a figura da Antonieta, que depois vai ser a viúva porcina.
Não sei você, Val, mas eu, toda vez que eu li as falas dela, eu imaginava a Regina Duarte falando tudo. Sim, impossível, né? A gente pensa mesmo. Como é impregnante aquilo. É muito forte. Eu imaginava aquele tom, aquela... Ai, nossa! Aquele... Embora no livro ela seja mais calma, né? Ela não tem, ele não chega a dar chilique, ela é... Não, é... Ela é tá... espontânea, assim, Exato. né? Tem hora que ela fala um pouco demais, mas ela não é, assim, Não. nervosa demais. Não, ela não... E ela é totalmente envolvida nisso, né? Ela é beneficiária desse mito, ela é a viúva, sendo que, na verdade, ela sequer tinha sido casada com ele, ela recebe uma pensão do Estado, ela ainda tem que disfarçar o relacionamento dela com o Major Chico Manga, porque ela é uma viúva inconsolável, supostamente. Pura, então, né? Pura. Então, assim, o mundo dela também está completamente ameaçado por conta da chegada dele. E um aspecto, né, desses vários mundos, vários interesses ameaçados, que aqui também é pontuado no final, é o interesse do próprio exército. Aí o Dias Gomes é mais uma vez mais incisivo, porque o exército foi o exército que colocara o Cabo Jorge como sendo um herói, que não narrou a deserção dele e preferiu narrá-la como um ato de heroísmo. Então, o exército começou mentindo. Sim, tanto que tem um comando lá, um grupo que tem o nome dele, né? Um batalhão. Batalhão, Um batalhão com o nome do Cabo Jorge. Então não e é o exército atestou lá numa ordem do dia que ele havia morrido em posição heróica. Então, por que atestar isso, sendo que, na verdade, isso não aconteceu? Então, a mentira já nasceu ali. Então, o exército também acaba preponderando como o interesse em manter a situação tal como ela está, né? Mas o exército também não sabe que ele está vivo, né? Também acredita que ele morreu. Fica em aberto, né, Val? Eu tive essa sensação de que o exército não sabia que ele estava morto. Quem escreveu sobre isso não sabia o que aconteceu e inventou, ou sabia da verdade e decidiu modificá-la? Exato. Pode ser as duas coisas, ele não dá explicação, mas assim, o exército também é o grande interesse ameaçado ali se tudo vier à tona. Sim. Tem o interesse das prostitutas também, né, da Matilde, porque se a cidade perder o progresso, elas perdem clientes, elas não vão conseguir abrir a segunda casa que elas querem abrir, e que é o segundo castelo, e que assim está tendo problemas, porque o vigário é contra, as beatas são contra, e enfim, a Matilde vai acabar se aproveitando da situação para conseguir essa autorização. O Major Chico Manga, ele tem interesse ali porque ele é um manda-chuva do local, ele se beneficia de tudo, né? E a estrada que passa pelas terras dele, eu achei aquilo sensacional. É só uma voltinha. Só está desviando um pouquinho. Conta isso para mim melhor. Conte, Val. Esse negócio da estrada. É que assim, ele está passando uma estrada que sai da cidade, que vai, acho que para a capital, não sei, a cidade maior próxima. Salvador, eu acho. Isso. E daí ele faz a estrada com o desvio que passa pela propriedade dele, o que faz com que a propriedade valorize muito. Então, tem até um momento em que ela ali, a porcina, vou chamar ela assim, ela reclama assim, podia ter passado pelas minhas também, né? Daí ele disse, não, isso é demais, né? Nas minhas é justo. Porque a estrada vinha do sul, as terras dela eram do norte. Então, exato, ia ter que fazer uma volta muito grande. Muito grande. A dele já não, era pequena. Muito legal. Ele, o Chico Manga, ele não é o prefeito do local. O prefeito é o outro, que é o pai da que seria a mocinha lá da novela. Mas ele é o deputado federal. Então, ele é o responsável por essa interlocução entre o local e o país, né? A União. Tanto é que quando é preciso comunicar ao exército de que está acontecendo isso, né? O herói voltou, está vivo, é ele quem vai, é ele quem traz um general para a cidade, Cabo Jorge. Então, é mais uma questão, né? Também de demonstrar como que se dá essa articulação entre o local e a esfera nacional no país.
É porque é político, né? Ele tem contato com outros políticos mais altos que ele, né? E eu achei muito interessante isso também, dele buscar um general, de ele ir atrás de político também, para se proteger, né? Porque não sabia o que fazer, o que faz com aquele cara, né? Aí ele foi até o general. E tem mais uma questão, até que a Iná Camargo Costa aqui menciona, que é de como, assim como lá no Bem Amado, aqui a morte ela é preferível à vida, porque no Bem Amado a gente está esperando uma morte para inaugurar o cemitério. E aqui também é uma morte que garante o sucesso do lugar. Então, se a pessoa está viva agora, isso não é nada bom. Não. E assim, eu acho que daí a peça ela extrapola muito essa história brasileira, porque essa questão de mitos que fundam lugares, que movimentam países, que determinam várias coisas, inclusive o progresso, ela é universal, né? Essas lendas, essas histórias assim que são às vezes edulcoradas, engrandecidas, e sempre elas vão ter essas contradições internas. Mas a pergunta que fica tá, é uma grande mentira e tal, mas será que às vezes essa mentira não é útil, né? Pensando no plano histórico? Eu senti que fica uma sugestão de que, ao fim e ao cabo, pode até ser útil. A verdade total pode ser prejudicial ali para os interesses, né? É como se a humanidade dependesse da mentira. Eu achei interessante aquela ideia mais para o final ali, né? De trazer ele como um herói de fato, né? Que ele não morreu, ele volta para a cidade. Eu acho que teria funcionado, em vez de tudo que eles fizeram depois. Talvez pudesse ser, ele não morreu, ele ficou doente por muitos anos, e agora ele volta para a Terra. Talvez criar um herói vivo, de um herói morto. Só que aí não vai para frente, né? Foi a ideia dela, né? Isso que é interessante. Ela teve uma solução. Enquanto ninguém sabia o que fazer, ela conseguiu pensar numa solução e eles começaram a fazer. Só que daí o cara chega e acaba com tudo isso, né? O general não quer reescrever a história, porque né? não quer ele vivo por causa do exército, né? Ele vai ter que se justificar. Fica uma coisa muito feia para o exército. Mas a solução dela teria sido muito melhor, principalmente para Pro cara. Cabo Jorge, né? E eu acho também tem uma crítica à questão da guerra em si, né? Porque é um sem sentido. Esses moços morrem, eles só são valiosos, tanto o Cabo Jorge quanto os outros mais anônimos, na medida em que morreram ali como bucha de canhão. Vivos, né? Eles não interessam. E eu acho que nesse sentido, além do Cabo Jorge, os outros paracinhas lá, vivos, também não interessariam. Seriam, tá, não se tornaram heróis, não causaram todo esse problema, mas seriam apenas mais gente para depender do Estado, para cometer crimes, para causar problemas, enfim. Parece que essas pessoas mais valem mortas do que vivas, acho que em geral. Mas na guerra é assim, né? Não importa a quantidade de pessoas lá lutando. Se elas vão morrer, né? Não tem problema. A morte é muito mais útil. No caso do Cabo Jorge, eles extrapolam essa utilidade, né, para outros campos, mas de um modo geral é interessante, né? Porque ele tá na guerra, aí ele fica com medo, aí ele tem um piti, sai correndo, aí os outros acham que ele sozinho quer ir lutar contra eles, daí todos se levantam e vão atrás. Por isso ele é um herói. E o cara fica ali estendido, ninguém nem acha ele, passa por cima, todo mundo vai embora, e depois ele acorda e só lembra do piti que ele deu. Então, assim, é um herói que nem sequer o corpo foi procurado, né? No campo de batalha. Exatamente. Ele simplesmente sumiu, é dado como morto, vira herói, ponto. Nem nada mais. Onde está o corpo? Se o exército tinha tanto orgulho desse cabo que
foi lá, teve coragem de sozinho atacar a tropa inimiga, nem sequer buscou o corpo, né? Eu achei isso muito interessante também. Também, eu não tinha pensado nisso, da questão do corpo, que nem foi buscado. É bem interessante. Porque já começa com ele acordando e vendo o que aconteceu, e ele simplesmente se levanta, parecia que estava morto, mas ele se levanta e fica pela Itália, né? E para ele, ninguém procurou ele não é importante. Ele é importante um mito que se cria dele depois, por interesse. Porque eles poderiam ter recuperado o corpo se ele era tão heróico, né, tão importante. É porque quem está ali não é importante. Quem está ali está para morrer e tentar matar o máximo possível. Então, o cara que está na guerra, ele vale pela quantidade de pessoas que ele mata. E quando ele volta, ele não tem mais valor nenhum, porque com todos os traumas que ele volta, ele é uma pessoa que não tem mais utilidade. É descartável. Vidas descartáveis numa guerra. Sim. E descartável agora também diante de outros interesses, né, muito maiores, em que a vida dele não é... Em nenhum momento ele importa. O que importa é o que se faz com o nome dele. Isso é que importa, é manter isso, não o fato de ele estar vivo. Isso só atrapalha, né? Isso só incomoda. Quais outros aspectos? Eu estou lembrando que a Iná Camargo Costa, nesse livro, ela fala que existe até uma coisa interessante, porque esse personagem, o Cabo Jorge, ele se torna alguém factível, verossímil, para ser essa pessoa que pensa a guerra de um modo diferente do padrão, né? Que vê a inutilidade daquilo, por isso que deserta. É um personagem crítico, porque ele já passou por um processo de conscientização, no seguinte sentido: ele era sobrinho lá do Chico Manga, então ele parece que veio de uma família boa, então que tinha recursos, no sentido de boa, no sentido de que tinha recursos. Ele era estudante de direito em Salvador quando veio a guerra e ele foi convocado. Então, assim, ele já tinha passado por um processo de intelectualização, alguma coisa assim, permitia que ele fosse esse personagem verossímil, que pensa diferente das pessoas daquele lugar, e pode, então, reagir criticamente à guerra desertando. É interessante aqui o capítulo que ela analisa. E é engraçado também, e é tudo muito engraçado, né? A parte das festas, né? Primeiro, começaram fazendo uma festa que era o aniversário de morte dele. Aí depois já não era o suficiente, né, para atender as demandas dos turistas, então fizeram o aniversário de nascimento dele. Aí um terceiro aniversário era o aniversário da primeira comunhão dele. Muito legal. Sendo que a Antonieta tinha dúvidas até se ele tinha feito a primeira comunhão de fato. E por fim, a Antonieta chega a pensar: olha, se a gente já teve esses 3 aniversários, agora tem o aniversário da ressurreição. Também, né? É um quarto possibilidade de festa. Sim. É muito legal. E é outra fala engraçada dela, né? Porque no final ele não se casou com ela, é um casamento inventado, e ela fala assim: em terra até onde defunto, em terra em que o defunto até vota, por que é que ele não vai se casar? Perfeito. Também achei legal esse tema, essa partezinha. Muito jóia. O que mais que a gente pode pensar? Ali, quando você fala que eles criam novas datas, né? Porque o teto da igreja está caindo. Lembra que esse é o motivo de uma das festas? Mas parece que esse teto da igreja nunca para de cair, né? Nunca acaba de resolver, Daí, né? É sempre uma desculpa. Aí eles fazem para juntar dinheiro para o padre parar de encher o saco. Mas parece que o padre também nunca quer resolver esse teto, sempre para ter desculpa para angariar recursos, assim. O padre pareceu assim, reclama muito, né? Reclama muito. Não, ele é super severo, né? E na novela eu lembro que era um padre super severo também, aquele personagem de cabeça branca. Eu não lembro o nome do ator agora, mas é um ator famoso. Sim. Ele é muito severo também. E o que mais? Deixa eu olhar aqui para o livro que eu vou lembrando, porque tem outras coisas a serem faladas. Eu gosto bastante do núcleo das prostitutas, as conversas delas
Eu acho que as conversas delas e o bordel acaba sendo um símbolo dos bastidores do poder. Né? Vira uma metáfora para como as coisas são decididas e como as coisas são decididas de uma forma bem vil, nos lugares mais reprováveis, assim. É ali que se decide os rumos da coletividade, da sociedade, da política. Então, o castelo da Matilde vira esse microcosmo. O que mais? Tem um quadro aqui, o 8º quadro, que tem uma coisa meio simbólica mesmo, né? Que foge assim do realismo, que está todo mundo grávido e vai dando umas declarações. É como se fosse uma vinheta no meio da peça. Achei um expediente aqui diferente dele. Eu não tinha visto isso em outras peças. Tem também... uma coisa que eu achei diferente. Eu achei que as rubricas em que ele explica como deve ser a cena, como devem ser os personagens, elas são bem mais extensas aqui do que nas peças anteriores. Tem uma rubrica inicial do prólogo, do prólogo? É, do prólogo, eu acho. Que é enorme, assim. Dá uma boa contextualizada no que é a peça. Acaba fornecendo explicações também, né? Sim, é como uma introdução, né? Bem É. longa. Uhum. Bem longa. Então, Além de dizer qual é a iluminação, qual é a posição, ele dá uma ideia de toda a peça, né? É bem grandinho, tem razão. bem extensa, diferente. E, Denise, o que você se lembra da novela, assim, que você achava interessante, que a nossa Você fala sabe que suscitou? Não, você sabe que Roque Santeiro, eu acho que das novelas baseadas nos textos do Dias Gomes é a que eu menos me lembro, porque eu acho que eu não acompanhei ela inteira. Então eu tenho assim flashes, sabe, dessa história da novela, assim, claro, né, a gente lembra desses personagens icônicos, assim, né, tanto a Porcina quanto, não lembrava que ela era viúva, que não é viúva, na novela também é assim, que ela é viúva, nunca foi viúva. que nunca foi viúva, né? Porque então, tem um conflito, você tem que pensar que tem ela e tem a mocinha, porque a mocinha se diz que iria casar com ele e ficou virgem para sempre. E ela surge depois como viúva, mas ela seria viúva porque às vésperas dele partir para a guerra, ele teria casado com ela. O que não aconteceu, né? Só uma mentira. Então, eu não lembro tanto assim. Eu acho que o padre era o Cláudio Cavalcante, se eu não me engano. Não. Não era? É outro, só não consigo lembrar o nome. Mas é outro cara, não é o Cavalcante. Ele tem um filho que também é ator, mas não estou lembrando. Paulo Gracindo? Isso, esse mesmo. O Paulo Gracindo. Ele que fazia o padre. Se eu não estou enganada. O Paulo Gracindo tinha, né? Um jeito meio durão mesmo, né? Uhum. Era bom para fazer essa coisa. E é isso que acontece, né? Quando a gente assiste primeiro e depois a gente vai ler o livro, a gente acaba vendo o personagem, né? Fica aquela figura na cabeça, né? É difícil. Às vezes é diferente, mas a gente fica com aquela ideia, né? Só que meu Deus. Só que no livro eles não são tão caricatos, né? Na novela eles todos têm muitos chiliques, o senhorzinho Valdo com aquele relógio. Então ele dá uma bela exagerada nos personagens, né? No livro eles são um pouco assim, mas são mais comedidos, né? Não é tão mas assim. Pensa, né? Numa peça que a gente lê em poucas horas, ter que se transformar numa novela de, sei lá, 200 capítulos. Deixa eu ver aqui. São meses, né? E 200 capítulos assim, de quase 1 hora cada. Sim. 209 capítulos. É muita coisa. E essas coisas chamam muita atenção, né? Essa coisa
exagerada, né? Os bordões, aquela coisa que tem que ficar marcada, né? E marca, né? Porque a gente lembra até hoje. Marca demais, nossa. E tem coisas que eles fazem adaptação de um modo diferente, mas acaba tendo conexão. Por exemplo, na peça é referido que já houve um filme sobre o Cabo Jorge, um filme sobre a vida dele. E na novela a gente vê esse filme sendo filmado, Exato. que é o Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior, que é o ator que representa o É. Cabo Jorge, e a Patrícia Pilar seria a faz- viúva porcina. Então eles trazem isso da peça para a novela, mas dão outra dimensão, né? O que na peça é só uma referência do passado, na novela eles tornam presente. Eles criam outros núcleos, né? Que não tem nada a ver. É bem As prostitutas, eu lembro que era a Cláudia Raia, a Paula Burlamac. Era Paula Burlamac? Não lembro delas. Pode ser. Quer ver? Prostitutas, Roxa. E tinha aquela atriz mais velha que eu esqueci o nome. Oh, meu Deus. Eu até sei de quem você está falando, é uma morena, né? Nossa, eu tinha o nome dela. Ivone. Não. Eu consigo ver ela na minha frente, assim, mas não. Peraí. Roque Santeiro. Deixa eu ver mais. Showmock. Ioná Magalhães. Isso, Era Ioná Magalhães. Ela era do prostíbulo ou era dona? Ela era como se fosse a Matilde, ela era a dona do prostíbulo. Sim. A Cláudia Raia seria o que na peça é Rapariga 1 ou Rapariga 2. Não tem nem nome. Não tem nome. Rapariga 1 ou Rapariga 2. Quer ver? Mas tem vários. Aí eles colocam. Aqui tá muito barulho. Aí eles colocam aquele professor que é todo travadão, assim, e que tem interesse pela mocinha. Lembra que ele é todo anda de preto, assim. Será que eles vão falar que ele era lobisomem? Eu acho que vão, né? Tem história do lobisomem também. Era um policial, né? Ele era policial, esse. Mas ele se apaixona pela Cláudia Raia. Se é a mesma novela, não sei. Nossa, não, agora... Mas agora não eu tem... não sei se é a mesma novela. Mas não tem vampiro. O vampiro lobisomem essa novela tem. Não é no... Tinha lobisomem na Saramandaia, né? Não, mas a Saramandaia é muito mais antiga, né? Mas tem uma novela em que o delegado ele se transforma em lobisomem e ele é apaixonado pela Cláudia Raia. Nossa, sério? Eu não sei se é no mesmo. É o professor Astromar Junqueira. Não sei se tinha dessas, eu não me lembro. E assim, eu acho que tem história de lobisomem mesmo. Eu acho que é ele. Nossa, sério? Aqui eu tô tentando pesquisar rapidamente, tá mais difícil. Mas não, eu até acho sei, que é aquele ator compridão, não é? compridão, bem alto. Tem eu uma lembro cara dele. meio lobisomem, meio vampiro, meio lobisomem, tá tudo ali. É Rui Rezende o nome dele. Eu vou dar a cara dele aqui, quer ver? Dá pra ver? Tá. Isso, olha, parece um vampirão, né? Parece. Aqui, não, pelo jeito teve sim, ó. O lobisomem é um dos personagens mais enigmáticos da novela, que se passa na cidade de Asa Branca. O principal suspeito é o professor Astromar Junqueira, que tem um jeito misterioso e sombrio. No capítulo final, o telespectador descobre que o professor é realmente o lobisomem. No Roque Santeiro. Eles colocam até lobisomem. Nem lembrava. Mas ele tem cara de vampiro. Tem cara de vampiro, é verdade, né? Mas enfim, né? Branco, aquele cabelo escurão. E muito interessante. Nossa, eu não lembrava disso, gente. Também não. É uma delícia. Teve uma vez que eu assinei o Globoplay e comecei a assistir a novela de novo. Tava muito gostoso, eu tava adorando, mas assim, eu não tive fôlego para continuar por conta da extensão. Mas tava gostoso de assistir na época. Não tava ruim, não. É uma descoberta, assim.
E tem muita referência visual também que você vai recordando e que é bacana, de como as coisas funcionavam. É nessa que o Fábio Júnior é o cara da flor lá? O Fábio Júnior é um ator, né? É o ator que vai representar o Rock Santeiro no Mas filme. eu não sei se não é ele que tem a questão de uma flor lá, e que ele fica se envolvendo com as mulheres da cidade. Agora eu não lembro. Eu também não lembro. O Jorge Tadeu, não sei se vocês lembram esse nome. Ele era fotógrafo, Jorge Tadeu, não era? É outra novela, né? Meu Deus, como a gente vai misturando as novelas, tudo me engana. Depois de um tempo, né? Ai, olha que eu nem assisto mais novelas. Faz tempo que eu não assisto novela. Não, nem tenho paciência. Acho que a gente perdeu o fôlego mesmo para nós. Eu acho É que nessa época, né? sim. Eram novelas muito boas, né? Depois ficou ficando muito mais do mesmo, né? Mas, tipo, se você pegar a Janete Claire também, que era uma super novelista, né? E o próprio Dias Gomes, era outra história. Era outro né? nível, né, de novela. Totalmente diferente, né? E era legal esse fenômeno de todo mundo assistindo uma mesma coisa. Lógico, isso tem um reducionismo, né? Tá todo mundo assistindo a mesma coisa, poderia ter uma variedade. Mas também proporciona um diálogo comum, né, para as pessoas, assim, um tópico que todo mundo pode conversar a respeito, né? Então, é isso que eu estava pensando sobre agora, quando você falou, eu estava assistindo a novela, mas não tive fôlego. Mas também tem uma outra questão, se você está assistindo sozinho, não é a mesma coisa que quando está passando a novela e está todo mundo comentando, né? Você tem o que falar sobre a novela, né? E isso também faz parte, né? E é o ritual, né? É assistir naquele horário um pouquinho a cada dia. Isso. Não tem reprise, né? Você tem que sentar, senão você perde. Agora, com o streaming, a gente fica na tentação de assistir um episódio atrás do outro. E são 200, aí você meio que perde o fôlego. Sim. Você não quer se permitir levar quase um ano para assistir. Seria o necessário no curso normal das coisas, né? Verdade. Ai, gente, mas eu gostei bastante dessa leitura. Eu acho que enquanto peça, eu acho que até agora foi a mais redonda do Dias Gomes, mais redonda que o Pagador de Promessas e mais redonda que o Bem Amado, enquanto peça. É que as outras também trazem imagens, suscitam discussões muito, muito legais, muito ricas, às vezes até mais ricas que a do Berço do Herói. Mas enquanto produto fechado, eu realmente achei essa peça irretocável. E não tem as falas dele também. Ali no final, bem no final do livro, aquele textinho que tem é sensacional. Meu Deus. No final, deixa eu achar. No finalzinho, eu achei maravilhoso. Ele dá um resumo do que é os personagens. Acho sensacional, adorei. Tem uma fala no final do Major que é engraçada, que é assim, é meio até em versos. Assim, senhoras e senhores, foi salva a nossa cidade, com pequenos sacrifícios de nossa dignidade, com ligeiros arranhões em nossa castidade e algumas hesitações entre Deus e o demônio. Conseguimos preservar todo o nosso patrimônio. É sensacional, né? Eu achei isso aí incrível. Porque no final é isso, é preservar o patrimônio, né? Sim. E tem uma outra frase também que eu cheguei até a anotar para lá. Não, e o mais engraçado, a peça acaba com o prefeito indo inaugurar a segunda sede do prostíbulo. Eles levam tão a sério essa ideia do prostíbulo como um símbolo do progresso, que no final o prefeito está lá para inaugurar o prostíbulo. E o que vocês acharam do final? O que você achou do final? Olha, achei interessante. Achei interessante porque envolve ali a Matilde. A Matilde também vê ali uma oportunidade de tirar vantagem. Ela pensou rápido, né? Pensou rápido. E o cenário ali é um cenário de bastidor e é um cenário de vulnerabilidade, né? Eu acho que o cara que vai ali no prostíbulo, ele está se expondo também. Então, existe uma certa vulnerabilidade e ela se aproveita disso, né? E dá o golpe. Sim, e se vinga das beatas, né? Porque joga no colo delas a morte do cara.
É isso, sensacional. eles conseguem recontar a história e mostrar como, às vezes, as circunstâncias que não tem nexo nenhum, se você faz uma narrativa coerente, elas passam a fazer sentido. E até quem sabe que aquilo é mentira passa a acreditar naquilo. Sim. Parece que as beatas parece que se tornam assim, a mão de Deus, né? Que foi lá e provocar uma justiça cósmica, assim. Porque ninguém levou a culpa pela morte dele. Ninguém. Ninguém. Eu achei isso também outra coisa brilhante no cara. Não. Ela tem uma oportunidade, ela se aproveita das beatas, cai uma pedra, ela já pensa tudo, ela faz o serviço. E ninguém matou ele. Ninguém matou. Uma pedra. Uma pedra. Eu achei esse livro assim muito bom. Ele entrou para um dos melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu também. Eu acho que eu ainda não dei estrelas para ele no Scooby, mas eu acho que esse eu vou dar 5. Deixa eu ver quantas que eu dei para o Bem Amado. Eu acho que eu dei 4 para o Bem Amado. Deixa eu ver. Porque assim, eu achei excelente, mas assim, tinha um pontinho. Nossa! Eu dei 3 para o Bem Amado. Momento em que o Lucas se surpreende com o próprio critério dele de nota. Olha lá. Eu dei 3 porque eu estava meio crítico com o Bem Amado ali. Mas essa não, essa tá muito amarrada, e quanto mais a gente está aqui falando sobre ela, mais eu acho. Até igual falei, essa crítica que a Iná Camargo gosta, que no final sempre encontra defeito nas peças do Dias Gomes, ela meio que acaba também o parecer dela com uma nota bem positiva. Ai, gente, foi ótima essa. Não, e tem uma frase que eu anotei, ó. Política se faz com a mão esquerda na consciência e a direita na merda. Achei isso. Pensa, que escritor. Muito bom. Não, sensacional, né? E agora eu tenho que pesquisar até próximas leituras nossas, eu sei que ele tem várias outras peças, né? Mas quais seriam as mais interessantes de serem lidas, né? Porque a gente acaba destacando as que foram levadas para o cinema ou para a TV, mas preciso dar uma pesquisada, talvez tenha outras bem interessantes que, no entanto, são menos conhecidas, né? Sim. Aliás, eu já estou até começando a pensar nas próximas peças que vão vir do clube. Tem bastante gente que eu estou conhecendo. Eu voltei a entrar em contato com aquela história. E essa eu não sei se vale a pena entrar para o clube, mas em algum momento eu tenho que levá-la para o canal, aquela O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Que até assim, né? Ela surgiu de novo por conta da biografia do Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues fica super enciumado com a repercussão que tem, porque a peça é de 30 e poucos, 34, 37, mas ela ficou super esquecida e só nos anos 50, quando o José Celso Martínez Corrêa faz uma montagem, é que ela ganha notoriedade, e eles falam que o teatro moderno começa ali. Só que assim, ela o teatro moderno tinha começado em 30, porque ela tinha sido escrita e ficado esquecida. Então, eu tenho uma curiosidade de estudar um pouco isso. Tem um outro dramaturgo, as coisas dele são um pouco mais inacessíveis, mas até na faculdade um professor andou mencionando, e eu andei pesquisando, tem alguma coisa disponível, que é o Plínio Marcos. Parece sim. que o Plínio Marcos também tem bastante peça relevante, tem uma que chama Navalha na Carne, que parece que é meio célebre, eu tenho que pesquisar melhor. Uma outra peça, aí, saindo do Brasil, né, que eu tenho curiosidade de assistir, porque eu já assisti ao filme do Polanski, é aquela O Deus da Carnificina, que é de dois casais que se encontram para discutir a briga que os filhos tiveram na escola. Aí é uma peça que se passa assim num ambiente de um apartamento, né, que eles começam super civilizados e a coisa vai só degringolando. Eu sei! Eu vi um filme. Com a Judy Foster, com a Kate Winslet, um monte de gente. Isso, Acho que é o Christopher exatamente. Waltz. Eu acho que é só um cenário, né? É só uma... Só o É apartamento. todo ali, né? É todo ali, o filme né? já tem uma cara de peça, né? Já tem, sim.
Tem. E o Plínio Marcos é da minha terra, né? Ele é de Santos. É, É. eu estava vendo, Val, que tem. Val, não, Denise. Val e Denise. Eu olhei para uma e falei, não. Valdenise, tem aí Valdenise. Valdirene, você fala Valdenise. Poderia ser um nome, Valdenise. Deve existir, viu? Com certeza. Deve existir. Existe a publicação, hoje você acha na Amazon, assim, os terceiros vendedores vendem e tal. Ainda dá para achar, não está assim tão acessível, mas dá para achar. Que são as obras, o teatro completo desse Plínio Marcos, em 5 volumes, assim. Acho que o Senac, o Sesc que publicou. Mas mas é isso, né? São 5 volumes, então eu tenho que fazer um trabalho de depuração, o que é mais relevante e interessante. Mas eu fiquei até surpreso e com vontade de fazer. Outro nome que está sempre aparecendo, principalmente desde lá do Nelson Rodrigues, o do Oduvaldo Viana Filho, que é o tal do Vianinha. Tem várias peças dele agora foram republicadas pela editora Temporal, e tem uma que eu nem sabia, é a peça que dá origem à Grande Família, o seriado. Pode ser interessante. Também tem que pesquisar mais a respeito. Mas tem toda uma geração ali dessa época do Dias Gomes, do próprio Nelson, que ainda está para ser lida. É que dramaturgia... Desenterrar os tesouros, né? Desenterrar os tesouros, exatamente. É que a dramaturgia acho que se perde muito fácil em termos de publicação de livro. Então tem que fazer um certo trabalho arqueológico. Tem o tal do Augusto Boal também, que ele tem peças, mas daí precisaria ver quais são as peças que realmente valem a pena, e por aí vai. Mas é isso, gente. Que bom que a Val veio e leu, que Denise compareceu, e eu acredito que vai ler também, né, Denise? Eu vou ler, claro, e agora estou Depois mais você curiosa, vocês deixa o seu adoraram. comentário. Não, é muito, muito legal mesmo. Valeu super a pena. E igual eu estava falando para a Val, Denise, eu já acabei de gravar o primeiro episódio do Boca do Inferno, do Otto Lara Rezende, já vou publicar logo na sequência. E Tá gostando? foi o primeiro conto, né, por enquanto, mas eu achei bem legal, bem legal. É aquela coisa sombria que eu já imaginava. O primeiro é o que chama Boca do Inferno mesmo? Não, chama Filho de Padre, mas o personagem, ele se refugia... Aquele vai na Boca do Inferno, né? Que eu até fui pesquisar sobre essa Boca do Inferno, inclusive, na época que eu li. Eu sei qual é esse você já leu, né? Eu li, eu adorei esse livro. Então vai ser bacana você ouvir nos áudios e depois você vai pontuando o que você se recorda. Mas eu tô gostando da experiência, tá achando bacana. Eu li o ensaio aqui do Augusto Massi sobre... Eu gostei menos do ensaio do que eu imaginava que gostaria. Mas foi bacana, foi bacana. Acho que os outros contos prometem. E a verdade, eu achei muito semelhante, assim, um pouco de semelhança entre o Filho do Padre e aquele conto As Irmãs do Dublinenses, que tem justamente o menino que era criado meio que pelo padre. Que é o primeiro conto também, né, do Dublinense. Isso, não é igual, mas tem essa mesma temática de criança com uma relação estranha com um padre que morre, assim. Eu achei intrigante. Achei para gente que leu recentemente, foi bacana fazer a associação. Gente, mas mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês estejam animadas para a poética de Aristóteles. Tem que se animar, né? Eu tô aqui, gente, namorando. Eu tô aqui namorando a estante da minha amiga Val. Meu Deus, que estante é essa? Tá bonita, né, Val? Demais. Ela é meio bagunçada. Olha, vai até o teto, gente. Vai. Não para de comprar livro. Nossa, eu andei reorganizando a minha biblioteca e agora eu já sou... Porque assim, além de prateleiras, eu tenho também aquelas estantes que aparecem no fundo dos vídeos. E aquelas estantes, elas têm um teto, né? Que seria um teto da estante. Agora eu sou a pessoa que também coloca livros em cima do teto da estante. Cheguei a esse ponto. E eu tenho outra, né? Eu não tenho só essa, eu tenho uma outra no quarto, que onde ficam os livros que eu tenho mais interesse de ler, o que são mais raros.
os 1000 livros que você tem interesse de ler no momento, assim. Exato. É uma estante inteira. Eu falo, quando a gente diz assim, eu quero tanto ler esse livro, então lê, criatura, mas assim, a gente quer ler tantos livros. E olha, assim, eu assisto alguns canais, pouquíssimos, porque eu não tenho muita paciência. Mas só de ver já saio com 3, 4 livros. E, assim, é desesperador. A minha lista lá de livros para comprar na Amazon, ela cresceu só por causa a Renata lá, né, do Em Paradiso. Ai, a Renata é uma graça. Cara, Eu super confio nas opiniões dela. É uma desgraça. Saiu 4 livros do último do Rios dela lá, que já está na minha lista. Nossa, ela posta umas coisas às vezes tão diferentes. Por exemplo, tem um livro. Tem uns livros que ela menciona, assim, que eu super fico de olho, super interessada. Ela conhece um pouco sobre a antiguidade clássica, mas ela não fica só nisso. De repente, ela traz umas coisas mais contemporâneas. Eu acho ela um equilíbrio muito bom. Que legal. Não, ela é maravilhosa. Eu fiz a leitura do Dante com ela. Cara, que coisa inteira? Vocês leram o Dante inteiro? Ou a Divina Comédia? Nós lemos a Divina Comédia. Tinha 2 rapazes, assim, muito entendidos, sabe? Foi, assim, incrível, que é um dos meus livros preferidos, mas cresceu muito. Que legal. E eu li também, cada vez que ela lança uma leitura coletiva, eu faço. Eu fiz também uma que era O Asno de Ouro. Eu já li eu tenho até no canal um comentário sobre o Eros e Psique do Asno de Ouro. Exato. Eu li o livro junto com eles, e agora eles fizeram a da Decameron, mas aí eu nem encarei, porque é muito grande. Mas Decameron é uma delícia de ler, imagina. É tão divertido. É uma dessas obras da antiguidade que eu mais tenho vontade de ler. O Decameron e as Metamorfoses. As Metamorfoses, e eu quero ler Eneida, né? Porque eu já li Virgílio, A Morte de Virgílio, já vi a Divina Comédia, e agora eu quero ler a Eneida. Eu li há bastante tempo, tem um vídeo antigo no canal. Foi legal, mas lógico que daria para reler e redescobrir tudo de novo, porque a morte de Virgílio, que também foi com ela que eu li. Gente, que livro! Nossa, amei. E eu agora estou lendo um monte de coisa sobre artes plásticas. Eu estou numa fase de artes plásticas. Que legal. Aí eu estou assim, descobrindo milhões de livros. Só que assim, né? Tudo livro de R$300, R$400, R$1.000, R$1.500. Essa desgraça. Meu carrinho, assim, né? Aqueles salvos para mais tarde, você olha, você pensa, esse moço precisa ganhar na Mega Sena urgentemente, porque... E não é pouco, não. O prêmio tem que estar levemente acumulado. Verdade. Nossa, eu assisti a uma série, fecho aqui com essa dica, na Netflix. Às vezes vocês já até assistiram, que ela é até relativamente antiga, mas só agora eu parei para assistir. Que é uma minissérie sobre o Andy Warhol. Os Diários de Andy Warhol. Tá na Netflix. São 6 episódios, mais ou menos 1h10. É muito bacana. Muito bacana para você saber da vida e da obra dele, daquele período em Nova York. Tem tantas outras pessoas interessantes. E as sacadas mesmo dele, que ele é muito interessante enquanto figura. Nossa, e a forma como está estruturado o documentário é muito, muito bacana. E ele tem uma certa profundidade, porque são 6 episódios, acaba... Desculpa, gente. Além de dar um panorama, ele dá um certo aprofundamento também. Que bom. É bem bacana, bem bacana. É isso então, gente. Vou encerrando por aqui a nossa gravação. Agradeço a vocês mais uma vez. Então, não me deixem sozinho.